Hello, guys! Tudo bem? Segunda série. Vamos dar continuidade à nossa revisão. Hoje, vamos revisar os capítulos 3 e 4, em que nós falamos sobre o Past Perfect, o Past Progressive, or Past Continuous, and Modal Verbs. Vamos relembrar essa parte gramatical que nós estudamos faz um tempinho. Então, vamos lá. Vamos para o Chapter 3, nosso capítulo 3. Está chegando aqui. Bom, tivemos esse texto para iniciar o nosso capítulo e fizemos a compreensão do mesmo. Vamos falar sobre o Past Progressive Tense, ou o Past Continuous, como é mais usado. Aqui tem uma letra U, tá? Continuous. Então, o que acontece? O Past Progressive, ele narra uma ação que estava acontecendo em determinado momento no passado, tá? Ele normalmente é usado para indicar que essa ação acontecia quando outra aconteceu. Então, vamos ver exemplos, exemplos e a formação dele, tá? Ele é formado pelo verbo to be, no passado, was e were, mais o verbo no gerúndio, né, que é o verbo com o ing no final, com o verbo com o ing. Então, vamos ver aqui, ó. I was sleeping. Eu estava dormindo. She was watching TV when I called. Então, ela estava assistindo TV quando eu liguei. Então, temos aqui apenas a frase mencionando que eu estava dormindo e outra eu mencionei o que estava acontecendo quando uma outra situação ocorreu. Tá? Bom, como que a gente faz a negativa e interrogativa, né? Temos a forma afirmativa, que são essa forma aqui. Temos a interrogativa e temos a negativa. Bom, a negativa a gente só coloca o not entre o auxiliar do verbo to be no passado e o verbo de ação, que é o verbo principal, que é o verbo to sleep, no caso, aqui. Então, se eu quisesse transformar I was sleeping em uma frase negativa, eu só colocaria o not depois do was. I was not sleeping. She was not watching. Ou então, utilizar a forma contraída wasn't. Se fosse no caso do they aqui, se fosse were, seria weren't. Ou então, were not. Ok? E a forma interrogativa? O verbo to be no passado, ele começa a frase. Então, was I sleeping? Was she watching TV when I called? Então, eu passo o verbo to be, seja was or were, para frente do sujeito. Essa é a formação da forma interrogativa. Ok? Simples assim. Bom, vamos agora falar sobre outro assunto, além do past continuous. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Vamos falar sobre o past perfect. O que é o past perfect? A gente utiliza o past perfect para expressar uma ação realizada no passado, uma ação completa, que aconteceu antes de outra ação também passada. Tá? Então, ele é o passado perfeito. Ele é formado pelo sujeito, mais o verbo to have no passado, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento, que tem o simple past. Por exemplo, aqui, ó. I had finished my homework when he called. Então, eu terminei o meu trabalho, terminei de fazer meu trabalho quando ele telefonou, quando ele ligou. Então, eu tenho uma ação que aconteceu quando outra, que tinha acontecido quando outra aconteceu. Exatamente isso, tá? O verbo to finish no particípio passado é finished, assim como no past também. Lembrando que não precisamos decorar os verbos no particípio passado. Muitos já são utilizados e a gente se acostuma e acaba decorando. E outros a gente vai aprendendo conforme a gente vai estudando inglês, ok? Temos também as formas negativas e interrogativas. As negativas, nós temos as formas negativas,
a gente coloca um not entre o auxiliar do verbo to be e o verbo de ação, tá? O verbo principal. Então, I had not, ou então a contração fica hadn't, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó, aqui. A gente pode usar o had not ou o hadn't. Ok? E sempre vai ser hadn't, porque tanto no passado vai ser diferente do present perfect, porque vai ser sempre had, vai ser o have no passado, então é had. E nas interrogativas? Nas interrogativas, o auxiliar do verbo to be, ele começa a frase. Tá? Então, they were cooking, were they cooking? Ok? Não, pessoal, isso aqui não. Isso aqui não. Aqui a gente está falando sobre a gente está falando sobre o past perfect, tá? Então, a negativa, a gente vai colocar o had not e isso aqui tá equivocado. E quando for na negativa, a gente vai colocar o had na frente. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse aqui, ó. I had finished my homework when he called. Deixa eu voltar lá. Essa tá na afirmativa. A negativa vai ficar I hadn't finished. E o resto fica igual, tá? E na interrogativa vai ficar aquela frase lá de cima. Vou anotar aqui embaixo, ó. Had I finished? Eu vou colocar o had na frente, depois eu coloco o sujeito, depois eu coloco o verbo no particípio passado. Ok? Continuo normalmente. Ok? Essa fase aqui, não, essa parte aqui não é, essa aqui é com relação ao past continuous, não é com relação ao present, o past perfect. Ok? Bom, vamos seguir. Vamos para o capítulo 4, falar sobre os modal verbs, que são o quê? Os verbos modais, né, gente? Os verbos modais. Vamos lá falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre eles. Relembrá-los um pouquinho. Bom. Oh my God. Vamos lá. Os verbos auxiliares ou modais, eles auxiliam o verbo principal modificando a frase, tá? Normalmente eles têm sentido de poder e dever. Eles são formados pelo sujeito, mais o verbo modal, mais o verbo principal, tá? Bom, então vamos ver os verbos principais, né? Os principais verbos modais são can, o may, o might. Vamos seguir falando sobre os outros, mas vamos verificar primeiro aqui o can. Ele indica habilidade ou possibilidade de fazer algo. Ele é menos formal. O may, ele indica permissão ou possibilidade de fazer algo. Ele é mais formal. O might, no passado, ele indica uma ação que poderia ter acontecido e não aconteceu. No presente, algo que pode acontecer, mas geralmente com uma menor opa, só um minuto, possibilidade. Semelhante ao may, às vezes mais formal, o might, tá? Temos o could, que é o can, mas o would, que ele indica habilidade no passado ou permissão no presente, formal. O should, que é um conselho, ele é mais próximo de passado e presente. O ought to, também conselho, mais próximo de presente e futuro. Temos o shall, que é um convite, um conselho, uma probabilidade. O must, que é uma obrigação, um dever. E o would, que é um pedido, um oferecimento, um conselho. Valor aproximado ao ia em português. Poderia, faria, ok? Perceba que algumas situações e sentenças oferecem mais de uma opção para a escolha do modal. Bom,
Vamos às regras gerais dos modais. Quando nós utilizamos os modal verbs, os verbos principais do infinitivo nunca usam to. A segunda regra, não se acrescenta o S na terceira pessoa do singular. A terceira regra, nunca podemos usar mais de um modal verb em sequência em uma sentença, uma frase. As negativas e interrogativas. As negativas são formadas por not, entre o verbo modal e o verbo principal. Aqui um exemplo. I must not disobey my father. Posso utilizar a forma contrata do must not pelo mustn't. Mustn't, sorry. Aqui, ó. Podemos utilizar o mustn't. Ok? É a forma contraída ou contrata do must not. As interrogativas começam com o modal, sendo seguido pelo sujeito e depois pelo verbo principal. Então, a gente coloca aqui na frente também. Na frente do sujeito. Ok? Bom. Continuando. Tivemos esses exercícios que vocês praticaram bastante, os usos dos modal verbs. O must, o mustn't, né? Como eu falei, o must not vira mustn't. O could, o can, couldn't or can't. Praticaram bastante. O would, o should, o might. É prática. Os modal verbs são pura prática. Ok? Basta vocês fazerem os exercícios, basta vocês lembrarem, pesquisarem. Ok, guys? That's it. Estes foram os assuntos, os temas, né? Os tópicos dos nossos capítulos 3 e 4. Espero que vocês tenham relembrado um pouquinho mais sobre o que foi aprendido. Qualquer dúvida, a gente tira lá na nossa plataforma, ok? So, guys, see you next class and bye-bye.